Boa tarde, muito bom ver todos vocês aqui. Nós vamos dar início agora à segunda mesa na primeira jornada de extensão do IFISH Unicamp, que eu já gostaria de dizer que do meu ponto de vista, é um evento extremamente importante, extremamente significativo, por conta de nós estarmos juntos, refletindo sobre um assunto da maior relevância, que é o tema da extensão universitária. Aquilo que, de fato, se relaciona diretamente com a materialidade da nossa obrigação diante da sociedade como um todo, né? Nós não somos, como universidade, uma torre de cristal, nós dialogamos com uma sociedade, estamos em contato com ela, e pensar, refletir sobre extensão é uma maneira muito efetiva de nós melhorarmos, de nós avançarmos no que diz respeito a um diálogo mais proveitoso com a sociedade da qual nós fazemos parte. Para essa mesa foi planejado que o tema vai ser avaliar. Então nós estamos pensando a extensão no IFISH, como ela existe hoje, com a intenção efetiva de avaliar essa extensão. E essa avaliação, obviamente, vai nos oferecer sugestões, caminhos, para que a gente possa aprimorar efetivamente o nosso trabalho. Aqui na mesa comigo eu tenho o privilégio, a honra e a alegria de ter, e vou mencionar na ordem em que serão feitas as falas, né? Eu tenho comigo aqui o Lucas Calisto Rara e a Isa Medeiros Sim. Ambos são estudantes de graduação em História do IFISH e são membros ativos da coordenação da CEIS, da Semana de Ensino de História da Unicamp. Uma atividade que já vem sendo desenvolvida há vários anos, sempre de forma extremamente proveitosa, com resultados excelentes, mas que agora, né, está sendo realizada exatamente com uma perspectiva, um viés oficialmente extensionista. Em outras palavras, a extensão entrou também na agenda da Semana de Ensino de História e, a partir daí, acredito eu, vai ser incorporada em definitivo, né? Eu acho muito importante dizer que a Semana de Ensino de História é totalmente realizada, concebida, realizada e coordenada pelos estudantes, e isso é também um grande motivo de satisfação para todos nós, não é? Tenho também comigo aqui presente a professora Andréa Marcondes de Freitas, que é docente do Departamento de Ciência Política aqui do IFISH Unicamp. A Andréa coordena o Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e atualmente coordena o CESOP, Centro de Estudos de Opinião Pública, no IFISH. Quando sobra tempo, ela também tem a vida particular dela, essas coisas, né? Mas enfim, é quase nenhuma, né? É quase nada nesse sentido. A Andréa é criadora e coordenadora do projeto de extensão em educação política, identificado pela sigla PROEP, com 2 Es, né? PROEP. E finalmente nós temos também aqui o professor Antônio Roberto Guerreiro Júnior, que é docente do Departamento de Antropologia aqui do IFISH Unicamp. Ele se dedica diretamente à etnologia indígena, especialmente nos temas de política, parentesco, ritual e territorialidade. Entre 2011 e 2014, o professor Antônio coordenou o projeto de documentação de cultura, o PRODOCULT, Calapalo, integrante do Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas do Museu do Índio da FUNAI. É uma alegria poder estar aqui coordenando essa mesa. Eu espero fazer o mínimo para atrapalhar, ou não atrapalhar de forma nenhuma, né, os nossos convidados. Eu vou apenas deixar claro que nós teremos para cada fala 20 minutos, né? Sendo que o Lucas e a Isa vão dividir esse tempo entre eles. Eu serei aquele chato que, quando estiver perto de 5 minutos, vou lembrar que o tempo está acabando, né? Para que, ao final das 3 falas, né, ou das 4 falas, melhor dizendo, né, em 3 blocos, nós vamos ter pelo menos aí uma meia hora para perguntas, né, de forma que vocês vão poder, então, anotar e fazer as colocações de vocês, não só perguntas, mas comentários e sugestões também. Então, dando início imediatamente, eu passo a palavra ao Lucas e à Isa para as considerações deles.
Tudo bem? Boa tarde. Sou o Lucas, né, como muito bem apresentado pelo Rui. Eu faço parte, né, eu e a Isa fazemos parte da Semana de Ensino de História, que é uma semana, né, organizada pelos discentes, que tem como objetivo pensar perspectivas de ensino, né, e discutir durante uma semana, normalmente ocorrendo na semana de outubro, né, na primeira semana. E pensando nisso, ela surgiu em 2017, né, então ela vai completar esse ano 8 anos, e por muito tempo ela só pensou o ensino, né, a gente nunca havia pensado a extensão. O debate da extensão começou a surgir mais ano passado e esse ano. E nós pensamos muito sobre, a gente teve muitos receios em se tornar um projeto de extensão, né? Porque, né, como somos um grupo formado apenas por estudantes, né, não tem nenhum docente, né, acompanhando diretamente e estruturando para nós, a gente ficou com um grande receio de perdermos uma parte da nossa autonomia. Ficamos com diversos receios de como poderíamos formar um projeto verdadeiro de extensão, né? Porque isso é algo muito complicado, né? Pensarmos o que é extensão por si só, né? Porque a extensão, ela é considerado um diálogo com a comunidade, né? E como nós da semana, né, que é uma semana normalmente acadêmica, poderíamos estar em contato, conversar com essas pessoas de fora da universidade, né? E pensando nisso, né, a gente acabou refletindo bastante e, por exemplo, fizemos diversos eventos e projetos como a UPA, né? Na UPA nós sempre vem estudantes de fora, né, para visitar a Unicamp e tal, como todo mundo conhece. E nela a gente desenvolveu um jogo, né? Um jogo super bacana, né? Um pouco parecido com o do ProEP, um pouco inspirado no do ProEP, sim. Não conseguimos fugir, muito obrigado pela inspiração, em que nós debatemos um pouco sobre o que nós temos feito de pesquisa antirracista na universidade, né, envolvendo pesquisadores negros, né, e outras figuras políticas negras também, para poder tentar um diálogo maior com as pessoas, né. Como na UPA vem muitos estudantes, né, do ensino médio, normalmente no final do ensino médio, né, no terceiro ano, a gente acaba que se limitou um pouco a muitos estudantes, né? Então a gente pensa bastante sobre como a gente pode expandir isso também, né? Mas foi super legal, foi um projeto que deu super certo, né? A gente teve bastante gente, teve bastante engajamento, né? E aí a gente decidiu acabar replicando ele numa escola, a gente realizou essa atividade semana passada, né? Segunda-feira, que a gente aplicou isso num cursinho, né? Foi super bacana, a gente tem várias fotos no nosso Instagram, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, acho que vale super a pena. Mas a gente está começando, né, a desenvolver projetos de extensão e atividades extensionistas, mas a gente está muito preso ainda nesse ambiente escolar, assim. Mas a gente está começando, né? Eu acho que a gente tem muitas perspectivas para pensar sobre e a gente quer expandir. A gente também está com outros planejamentos, né? Como em contato com o MIS, né, que é o Museu de Imagem e Som, que a gente está pensando em trazer estudantes também, né, para a gente assistir um filme e debatermos sobre, né, perspectivas históricas, né. E eu acho que isso vai dar super certo, né, se tudo correr bem. Mas a Cerris, ela tá com esse novo caráter, né, para pensarmos além do ensino. E a partir disso a gente está com muitas ideias, muitas coisas legais que acho que a Isa pode comentar um pouco melhor. Né? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Isa, né? Falando um pouco sobre como a gente se organiza, né? A gente tem 4 comissões principais, que a gente tem a comissão do financeiro, a comissão de projetos, que pensa principalmente os projetos, e a comissão de identidade, divulgação e a de contatos. E a gente tem uma reunião semanal que acontece toda semana, de verdade, que também é uma preocupação, né, quando se torna um projeto curricularizado de extensão, a questão de créditos e como os estudantes vão participar realmente, se eles estão lá só pelos créditos e se vão realmente exercer, né, primeiro, o pensamento da extensão, né, porque, por enquanto, a gente vem com ideias e assim, são muito difíceis, né, de serem colocadas em prática, principalmente porque
a gente não tem muito poder, assim, a gente é só estudante, mas a gente vem tentando muito forte, muito firmemente essa questão da extensão, mas os pensamentos principais seriam de a gente realmente trazer. O mais fácil é com escola, né? Mas a gente queria realmente envolver a comunidade, principalmente porque realmente a extensão acaba parando nessa questão de extensão / ensino. E acaba que limita muito, né, a questão de comunicação com a comunidade, né? Mas eu acho que é isso. Depois a gente pode responder algumas perguntas sobre esse caráter de extensão que a gente vem tentando conversar e debater na própria comissão, né? Porque também é uma questão que a gente mesmo tenta debater o que seria extensão e o que seria extensão dentro da Cerris, né? E esse debate é muito difícil de ser feito. A extensão é muito complicada, né? Pensando os pontos principais dela enfim, a gente está tendo extensão obrigatória, né? Como matéria obrigatória. A gente tem alguns bichos que estão fazendo, né? E é uma matéria muito difícil de entender e de conseguir, sabe, fazer realmente. Mas eu acho que são esses os pontos principais, né? Eu acho que é um bom debate para começar e a gente sempre está aberto para ideias que a gente pode ampliar a Cerris, o caráter extensionista da Cerris, principalmente porque a gente está aberto mesmo, a gente precisa de ideias, a gente precisa debater isso, a extensão é muito importante para a universidade, para a comunidade, esse diálogo, e acho que é isso. Uhum. Peraí. Acho que se tornou uma grande angústia para os estudantes de história, quem começaram a entrar a partir da 023, né? Porque virou obrigatório no nosso catálogo, né? Temos poucos projetos de extensão na história, né? Se a gente pensar, a gente tem, né, organizado por estudante, não só por estudante, né, mas na graduação de história, a gente tem a UNHB, né? E a Cerris agora, né? Que se tornou esse semestre, né? Então, a gente ficou também com muito esse medo, tipo assim, nossa, a gente precisamos de créditos, precisamos nos formar também. E a gente tá pensando, a gente acredita também que deveriam existir outros projetos, né? Então, se vocês têm ideias, podem conversar com a gente sobre o processo de se tornar extensão, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque ela abarca muitas coisas, né? A extensão, ela tem essa ideia de envolver a comunidade e muita gente poder fazer grandes projetos, sabe? E eu acho que isso é algo super positivo da extensão por si só. Mas a própria Cerris, ela acolhe, qualquer um pode entrar, qualquer estudante pode entrar na Cerris e fazer parte também. E acho que é isso. Qualquer estudante da história, mas se tiver de sociais também, de filosofia, e do IFISH a gente acredita que tá tudo bem ainda. A gente nunca teve a gente ficou um pouco com essa questão também, né, de pessoas entrarem só pelos créditos, né? E como que a gente poderia fazer esse controle de pessoas que realmente estão engajadas com o projeto, né? Porque a gente não quer também que entrem pessoas que estão lá só pelos créditos e não vão fazer nada e vão só mais atrapalham do que ajudam, né? E a gente ficou muita angústia disso e como a gente poderia fazer um controle sobre isso, né? Mas acabou que deu tudo certo, assim, foi uma angústia que acabou passando, né, no próprio desenvolver da semana. Mas, foi um grande medo. A gente pensa que mais pessoas vão querer entrar ao longo do tempo também. Então, muito por causa da popularização, né? Mas agora, né, agora como o projeto na semana vai ocorrer nos dias 7 a 11 de outubro, né? Então logo mais. Vai ser super bacana, gente. A gente tem diversos convidados também, tá? A semana em si vão ter várias mesas, diversas oficinas e atividades culturais, né? Como vai ter oficina de grafite, vai ter debate sobre educação também, pensando um pouco sobre, né, o grande mote, né, vai ser sobre ditadura, né, porque são 60 anos de 1964, né, do ex-golpe. Então vai ser super bacana, a gente vai ter convidados como a Janice Teodoro, que vai vir,
vai ter diversos outros pessoas, vai ter a Melinha Teves, vai ter professor da Faculdade de Educação também vindo. E também vamos discutir um pouco sobre, né, evidentemente a gente vai acabar discutindo um pouco sobre extensão também, então estão todos muito convidados para participarem, né? Vai ser um evento super legal, gente. Muito obrigado, Lucas e Isa, pela participação, pelas contribuições. Eu vou passar a palavra agora à professora Andréa. Boa tarde, todos e todas. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa. Cumprimentar meus colegas de mesa, a plateia e quem vai nos assistir no futuro. Eu acho que minha fala talvez seja meio desviante do resto da mesa, mas eu acho que me chamaram por causa disso. Vamos ver se a Josi vai se arrepender de ter me convidado. Os subtítulos das mesas eu achei maravilhosos, né? Sonhar, avaliar e planejar. Quando me falaram a primeira vez, acho que foi o Ricardo que contou para mim, eu falei assim, nossa, eu queria estar em todas as mesas. Eu queria falar sobre sonhar, eu queria falar sobre avaliar, e eu queria falar sobre planejar. Porque eu sinto um pouco uma necessidade enorme de falar sobre extensão. Eu vou chegar nisso no final. Mas eu acho que me chamaram aqui para fazer uma avaliação, porque, além de tudo, tenho essa língua bastante afiada e fico reclamando para as pessoas sobre os obstáculos que são colocados para a gente quando a gente está fazendo extensão e quando a gente quer fazer o negócio da forma mais, de fato, extensionista, vou chamar assim, e vou explicar para vocês daqui a pouco o que eu estou chamando disso. Mas, como também não é justo ficar avaliando os outros, eu vou começar por uma autoavaliação, para vocês verem como eu sou uma pessoa correta, que não critica só por criticar. Quando a gente, o PROEP, o Programa de Extensão em Educação Política da Unicamp, estamos aqui identificados por essas camisetas, todos são bem-vindos no nosso projeto, mesmo os que não são das ciências sociais. A gente não tem nenhuma questão sobre o curso onde a pessoa está, porque a política está em todos os lugares e qualquer um, e todos fazemos política o tempo inteiro. O programa começa como um projeto em 2019, por iniciativa de alunos. Você falou que eu sou a criadora, não é verdade. Foi uma aluna que era, inclusive, originalmente do curso de História, quem primeiro idealizou o projeto, a Camila Cassis. Eu tenho que sempre dar os créditos para ela, que ela trouxe um espaço para a minha vida que eu não sabia que existia. Então, eu sou particularmente grata às pessoas que criaram, os alunos que criaram o projeto. Eu entro no projeto só em 2020, já ali durante a pandemia, quando a gente estava bastante impossibilitado de fazer ações presenciais, obviamente, e quando a gente começa a discutir textos sobre extensão, quando a gente começa a elaborar o jogo de extensão, quando a gente começa a pensar o que a gente poderia fazer para além do que... dada a impossibilidade de se fazer o que a gente tinha proposto, que era estar em um lugar conversando com pessoas sobre política. E eu começo, e muitas vezes eu falei isso em público, como uma pitaqueira oficial do projeto, né? Assim, eu fui chamada a ser coordenadora para dar para aquele conjunto de alunos a possibilidade de pedir coisas, financiamentos, etc, etc. E aí eu começo a dar pitacos e depois eu vi, acho que agora eu posso falar que eu sou coordenadora do projeto. Mas demorou um pouco para eu aceitar esse cargo, porque a gente tem uma organização bastante horizontal e eu não gosto de pensar em mim como a professora dentro do projeto. Eu gosto de pensar em mim como um integrante de um projeto que está ali partilhando uma série de coisas com alunos da graduação, da pós-graduação. A gente tem uma participação grande de alunos da pós-graduação,
por sorte, eu acho, em alguma medida. Bom, enfim, acho que agora eu posso dizer que eu sou coordenadora efetivamente do projeto. Para eu não me estender demais, vou lá para a minha autocrítica. Quando a gente começa, de fato, a fazer ações com a comunidade presencialmente, né, porque durante a pandemia a gente fez vários tipos de ação online, que eu não consideraria necessariamente de extensão, elas estavam muito mais na coisa dos cursos, nas coisas do que era possível dentro daquele ambiente de afastamento social. Quando a gente começa efetivamente a ir para campo, né, ir para as escolas, fazer ação nas escolas, a gente estava muito preocupado, ou a gente começou com uma ideia de levar coisas para a sociedade, levar o nosso conhecimento para a sociedade, levar coisas para a sociedade, é isso que eu estou dizendo. E eu não tinha muito clara o que era, eu não tinha muito claro o que era o conceito de extensão, e eu não tinha muito claro nem sequer o que era o conceito de educação política. Isso vai se reformulando com o tempo, e nessa troca com a comunidade, mas em especial na troca com os alunos da Unicamp. Na parte da manhã, tanto a Laís quanto o Wagner falaram assim, nossa, eles têm ideias incríveis, eles pensam, eles, né, os estudantes, nossa, isso é fato. Se você dá espaço, eles conquistam o mundo. É um negócio absolutamente impressionante a ideia que essas pessoas têm aqui e que fazem o projeto acontecer na prática todos os dias. Mas, enfim, com muita boa vontade, mas sem muita clareza do que era, digamos assim, epistemologicamente o que a gente estava fazendo, a gente foi fazendo. E no processo de fazendo, a gente se envolve com as pessoas e ganha coisas que a gente não sabia que ia ganhar, e isso vai gerando uma troca que depois vira uma terceira coisa, que já não é mais a sensação de estar lá levando alguma coisa muito diferente. O processo de fazer extensão é um negócio quase mágico, assim, diferente de todas as outras atividades que estão na minha vida do trabalho, né? O dar aula, o orientar, o cuidar de burocracia, etc. A extensão ela tem um efeito em você muito imediato. E se você está ali aberto a ser provocado, isso te move, literalmente. E aí, aos poucos, esse conceito foi de fato se transformando, e eu acho que a coisa do dialógico entrou efetivamente dentro do projeto de extensão. Mas a hora que eu acho que, para mim, mudou uma chave, e que, de fato, a gente transformou o nosso projeto em um projeto que se relaciona de maneira efetiva com a sociedade, foi quando eu me deparei, na verdade, com um texto de uma pesquisadora que chama Eda Sant, que fala sobre educação política, conceitualiza diferentes percepções, diferentes visões epistemológicas da educação política. E lá para as tantas ela vira e pergunta se ela diz que a grande diferença entre essas diferentes epistemologias pode ser resumida na ideia de que você quer reproduzir a sociedade em que a gente vive, do ponto de vista político, ou você quer transformar a sociedade que a gente vive do ponto de vista político. E eu nunca achei que eu não quisesse transformar a sociedade, mas você se depara com as suas próprias práticas e vê o quanto elas são, de fato, transformadoras, isso gera em você incômodos e inconveniências que fazem você repensar a sua própria prática. Mas isso é impossível sem o contato com o outro. É impossível sem o contato com o outro. E foi um pouco assim que a gente chegou no modelo atual, que é também um modelo em constante transformação, porque a gente está justamente nesse processo onde a gente
está aberto para os desafios que vêm do outro lado ali, do fora do muro da universidade. Bom, essa é a minha autocrítica. Eu queria falar agora um pouquinho dos desafios. Eu tenho a sensação, assim, na verdade, eu fico muito feliz com essa primeira jornada de extensão, mas eu acho que eu já falei isso com vários dos meus colegas que estão aqui. Eu sinto uma necessidade enorme de conversar sobre extensão, porque eu tenho a sensação que a gente tem zero compreensão sobre o que é extensão. E que extensão, dentro desse espaço universitário, vira coisas com significados muito distintos, mesmo dentro do IFISH. Mesmo dentro de um lugar relativamente coeso, né, onde as pessoas têm ali preferências, digamos assim, relativamente coesas. Mesmo aqui, a gente ainda tem visões muito distintas do que é a extensão, que eu acho que o primeiro passo para entender e para pensar o futuro do que seria a extensão é afinar, é dizer o que é a extensão do IFISH. Eu acho que a gente devia ser capaz de se colocar nessa posição de diálogo, alunos, professores, para pensar o que de fato é a extensão, levando isso a sério. E aí, vamos lá. A disciplinarização da extensão é o pior jeito de se fazer extensão. É o processo de burocratização de uma coisa que, por definição, não devia ser burocratizado. Extensão e universidade tem uma coisa quase contraditória entre si, né? Porque a universidade a universidade é um grande monumento imóvel, né? Que para ser movido exige tanta energia gasta nisso. E extensão é o contrário disso. Extensão é um negócio fluido, flexível, que tem que estar pronto para o que vem de lá, que tem que estar pronto para desafios diferentes, que tem que estar pronto para ser provocado, que tem que estar pronto para interação. É o contrário do que é a universidade. A universidade é tudo menos isso. A universidade é altamente burocratizada. Gastar dinheiro na extensão é uma tarefa, assim, eu diria, quase impossível. Gastar dinheiro na extensão, no tempo em que a extensão exige, aí esquece, não existe. É impossível mesmo. Quem faz extensão, eu não sei os outros casos, acaba gastando o seu próprio dinheiro, porque é impossível viabilizar coisas ridículas de baratas com os orçamentos rígidos que a gente tem. Né? Falta flexibilidade dentro da universidade para pensar a extensão de uma forma verdadeira, para pensar a extensão de fato. Esse é o meu primeiro ponto de avaliação. A outra coisa que a extensão, e foi falado isso de manhã diversas vezes, né, não é um negócio individual, é coletivo, né, você só faz extensão com o coletivo. Né, seja um coletivo de pessoas, nós, indo para outro, se encontrar com outros coletivos, mas certamente não é um ato individual. E aí, de novo, a gente esbarra no concreto da universidade, né? Assim, a incapacidade que a gente tem de conversar com outros projetos de extensão, de conversar entre espaços institucionais sobre extensão. A gente tem, bom, é verdade que essa impossibilidade de conversa, ela está em todos os espaços, não só na extensão. Mas, enfim, estou aqui falando sobre extensão. Né? De manhã estavam falando sobre essa ideia de coletivo e falando que, e ali me ocorreu, né, é um sonho para ser sonhado por vários, né? Um sonho para ser sonhado coletivamente. Né? E a gente é incapaz de trocar informações as mais básicas, e fazer coisas juntos. Contem ações nas mãos de projetos de extensão que fizeram ações juntos no mesmo espaço. Seria raríssimo. Você contaria nas mãos. A outra coisa é uma coisa que estava aí na fala de vocês. Tem a curricularização da extensão, que nem o que costuma acontecer com a universidade,
esse processo de burocratização do que é típico da universidade, ela traz para a extensão uma visão altamente utilitarista. Aqui, provavelmente, eu estou pregando para convertido, né? Vocês vieram na jornada de extensão, vocês provavelmente acham que extensão é um negócio com o qual a universidade devia investir. E é por isso que eu acho que a gente não pode ficar só nas fronteiras da conversa entre nós, que já fazemos extensão, e entre os alunos que já se interessam por extensão. Até o ano passado, antes da curricularização, entrava no meu projeto de extensão aquelas pessoas que entendiam que fazer extensão era legal. Porque elas vinham só porque era legal, porque não tinha nenhum outro motivo. Eventualmente, a gente tinha uma bolsa. De sério, não é por causa da bolsa. É porque era legal, era porque era bacana estar naquele lugar. A partir de 2023, quando os alunos passam a precisar de créditos para extensão, a gente começa a ver alunos usando a ideia da extensão de forma utilitarista. E agora, mais cedo, o representante da PROEC estava aqui falando assim, não, agora nos nossos relatórios nós vamos ter a extensão. A gente sabe que a CAPES está cobrando a extensão. Então, a gente não vai ver só alunos usando isso de forma utilitarista. Eu imagino que agora professores também vão se utilizar desse espaço de forma utilitarista. E assim como o utilitarismo da CAPES matou a pesquisa, e eu vou falar assim, fazendo com que a gente tenha que produzir milhares de artigos sem nenhuma utilidade científica ou de qualquer outro tipo por ano, o aspecto utilitarista vai matar esse tempo. O microfone está interrompendo, mas acho que está tudo bem, né? O outro? Estão pedindo para eu falar no outro microfone. Esse aqui, a pilha tá fraca igual, mas não sei. Tá, bom, pelo menos é o que o visor aponta. Eu acho que essa é a minha maior preocupação nesse momento. A visão utilitarista da extensão. Os alunos que vêm por causa dos créditos e, ao mesmo tempo, os colegas que buscarão ou buscam a extensão por conta dos seus currículos específicos. Partindo para a conclusão, o Wagner, na parte da manhã, uma fala muito bonita, em um determinado momento, respondendo a pergunta, ele fala bem assim, não, a curricularização tem esse objetivo de universalizar a extensão dentro da universidade. Isso me parece um sonho extremamente distante nesse momento. E eu não acho que a gente vai conseguir alcançar esse sonho sem muito diálogo. A questão da extensão é estar pronto para ser movido. E ser movido é muito divertido. Também o Wagner falava sobre um aspecto lúdico da extensão, que é uma coisa que dentro do PROEP a gente pratica desde o dia 1. O PROEP foi pensado para ser lúdico. O PROEP foi pensado para ser atrativo, para ser bonito e para ser lúdico. Isso é uma marca do nosso projeto e é uma marca da qual eu protejo com todas as unhas e garras. Estou falando isso porque não é possível pensar essa universalização sem que as pessoas estejam, de fato, dispostas a entrar e encarar esse papel. E eu não vejo forma de construir isso sem muita deliberação. Mas deliberação de verdade. Os alunos precisam ser instruídos sobre o que é extensão. A gente precisa fazer uma discussão ampla e aberta sobre possibilidades dentro da extensão. Não
dá para a gente ficar só na ideia de que nós vamos instituir disciplinas e contar crédito pelas disciplinas. Isso mata os projetos de extensão existentes. E, para encerrar, o que eu acho que é mais interessante, eu acho que se vocês conversarem, né, com a galerinha da camiseta aí, vocês podem perguntar para eles sobre como foi o processo para eles, é que a extensão é altamente transformadora. Eu me sinto altamente transformada pela extensão, e eu tenho certeza absoluta que ela transforma as pessoas. E não é só aquela coisa riponga de encontramos o outro, e tem amor, e tem felicidade. Não é sobre isso. É sobre o processo. É sobre estar, de fato, em um ambiente, e se entregar, de fato, para um outro. E pensar que quando a gente faz extensão, diferente do que a gente faz em outros ambientes, não é para nós, é literalmente para o outro. E esse processo de encontrar o outro, de verdade, ele é necessariamente transformador. E eu não consigo imaginar ninguém munido dessa informação que não queira efetivamente participar da extensão. Mas eu acho que a gente precisa saber comunicar o que é esse processo, para que outros queiram, de fato, entrar na extensão pelo que ela é, e não por conta do seu caráter utilitarista. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Acho que eu fui fiel à minha língua. Espero não ter deixado vocês muito deprimidos. Muito obrigado, professora Andréia. Eu vou passar a palavra imediatamente ao professor Antônio. Bom, boa tarde. Queria agradecer pelo convite para participar dessa mesa. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado com o tema dela, né, sobre avaliação, porque acho que como ex-coordenador de programa de pós, a gente ouve a palavra avaliação, dá até uma certa taquicardia, porque a gente fica imaginando aqueles processos cheios de critérios, indicadores e coisas que parecem talvez fazer pouco ou nenhum sentido quando a gente fala de extensão. Então, fiquei tentando pensar no que fazer, no que falar em uma mesa sobre avaliação, e depois de não chegar a conclusão nenhuma, pensei que talvez uma estratégia para abordar o assunto seja falar um pouco sobre como elementos de um processo extensionista podem nos ajudar a pensar o que podem ser coisas a se levar em conta na avaliação da extensão. E aqui estou falando de processos extensionistas porque eu gostaria de colocar em primeiro plano os engajamentos entre professores, estudantes e comunidades externas à universidade que se processam, né, que ocorrem nesses encontros, que acontecem nesses projetos e que são, do meu ponto de vista, mais importantes até do que qualquer indicador final após a conclusão de um projeto de extensão, né? Então, gostaria de tentar focar um pouco nos processos a partir de uma experiência em particular, que é a que eu tenho tido com os Calapalo já há muitos anos, e que eu chamo aqui de processo também porque não é nenhum projeto, foram vários projetos, mas também não é um programa, né? É uma coisa, uma relação que vem se desdobrando em diferentes direções ao longo do tempo. Queria falar um pouco sobre a característica desse envolvimento e dos desdobramentos também. Também achei que não ia fazer muito sentido avaliar um processo sem apresentar esse processo com um pouco mais de detalhes. Então a minha ideia aqui é contar um pouco da história desse processo extensionista, falar o que a gente tem, de onde ele vem, como ele foi se desdobrando ao longo do tempo, porque ele já tem um tempo bastante razoável, que perspectivas estão abertas para esse processo agora e como, a partir disso, eu acho que alguns elementos para a gente falar em avaliação podem aparecer, podem emergir. Eu
de verdade, né, devo toda a minha trajetória acadêmica a um projeto de extensão do qual eu participei quando eu estava no fim da minha graduação. Foi por meio desse projeto de extensão que eu conheci 2 professores indígenas do povo Kalapalo, que estavam morando em São Carlos na época. Eu fazia graduação na UFSCar, e toda a minha trajetória acadêmica se desenrolou a partir desse encontro nesse projeto de extensão. Antes de eu falar um pouco mais sobre como é que isso desemboca em processos mais recentes, eu queria falar um pouco para vocês sobre o contexto social desses processos, né? São um conjunto de projetos voltados à pesquisa de aspectos da cultura Kalapalo que possam ser incorporados nas práticas pedagógicas dos professores indígenas de um conjunto de escolas indígenas localizadas no território indígena do Xingu. Então, o que a gente tem tentado fazer, grosso modo, é articular atividades de pesquisa sobre diferentes aspectos da cultura Kalapalo com a capacitação de pesquisadores indígenas para conduzir esses processos de maneira autônoma no seu local de residência e atuação, e que possam ter efeitos nas práticas pedagógicas dos professores indígenas das escolas Kalapalo nesse território indígena. Um resumo muito geral. Os Kalapalo vivem no Alto Xingu, que fica no nordeste do estado do Mato Grosso, no sul da terra indígena do Xingu. É um complexo multiétnico e multilingüe, formado por 11 povos de diferentes agrupamentos linguísticos. Os Kalapalo são uma população de mais ou menos 1.000 pessoas, que estão distribuídas hoje em 13 aldeias. Essas aldeias são as aldeias Kalapalo atuais, e ali em cima, em vermelho, é a aldeia Aira, onde a gente tem trabalhado. Essa é uma vista aérea da aldeia Aira, e ali naquele cantinho, no canto superior à direita de vocês, é a escola da aldeia. Tá? Então, essa é a principal escola Kalapalo. Outras aldeias, na sua maioria menores do que essa, tem também algumas escolas que são consideradas salas anexas dessa em particular, que é a Escola Estadual Indígena Central Aira. É uma escola estadual que oferece ensino fundamental e já há alguns anos, mas é uma coisa mais recente, oferece também ensino médio. Esse processo começa lá atrás, em 2005, com um projeto de formação e capacitação para o cooperativismo indígena. Foi um projeto que tinha como objetivo formar 2 multiplicadores que pudessem fomentar o processo de organização de uma associação civil que teria um objetivo principal na época, que era viabilizar o comércio justo de artesanato. Várias coisas deram errado naquele processo, mas o que deu certo foi a abertura de um tipo de relação. Foi um tipo de costura entre pesquisa e atuação prática que passou a ser totalmente incontornável na nossa relação ao longo dos anos, né? Então, basicamente, o que foi colocado para a gente naquela época foi o seguinte: nós queremos pesquisas aqui, temos interesse em ter pesquisadores trabalhando aqui, mas nós também temos uma necessidade. Essas pesquisas, elas precisam responder a necessidades locais, elas precisam responder aos nossos interesses, elas precisam dialogar com aquilo que para nós são perguntas. Tudo bem, a universidade tem as perguntas da universidade, mas nós também temos perguntas e nós queremos poder fazê-las, e nós queremos ter a oportunidade de responder essas perguntas, né, no curso desses projetos. E foi daí que a gente começou um processo de mão dupla, de, por um lado, fazer oficinas voltadas à formação básica de pesquisadores que não têm nenhuma formação acadêmica, pesquisadores de qualquer grau de escolaridade ou sem escolaridade nenhuma, mas processos de formação, oficinas de formação em que as pessoas pudessem refletir em comunidade o que é fazer uma pesquisa sobre, entre muitas aspas, né, a cultura. O que é isso, afinal, que os antropólogos que tanto vêm aqui fazem? Como eles operam? Por que operam como operam? Como é que a gente pode se apropriar dessas ferramentas para fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer? Né? Que recursos a gente tem à mão para isso?
Isso por um lado, e por outro como é que a gente poderia envolver, então, esses jovens pesquisadores em formação em processos de produção de materiais que tornassem os resultados dessas pesquisas em parceria visíveis, não sob a forma de artigos científicos, nem nada do tipo, mas sob a forma de materiais dos quais a comunidade pudesse se apropriar e pudesse sentir que são materiais, olha, nós fizemos isso aqui é nosso, nós nos sentimos bem representados por esses materiais e a gente acha que eles servem para alguma coisa. Então, como a gente começou esse processo de mão dupla. Um primeiro movimento nessa direção foi, eu estava fazendo doutorado na Universidade de Brasília. Nós começamos, por demanda da comunidade Calapalo, um projeto de documentação da cultura material. Eles estavam preocupados com os processos produtivos e os conhecimentos imateriais associados a alguns artefatos que estavam ameaçados. E nós começamos com o apoio do Programa de Documentação de Línguas e Culturas do Museu Nacional dos Povos Indígenas, né, hoje Museu Nacional dos Povos Indígenas, que foi um projeto financiado pela Unesco. Nós começamos uma série de ações que tinham essa dupla finalidade: produzir pesquisa e, a partir da pesquisa, produzir documentação sobre saberes materiais e imateriais, mas que tinha um forte componente pedagógico. Temos que formar pesquisadores para que eles tenham condições de se apropriar dessas ferramentas e fazer os projetos que a comunidade tiver interesse, né? Criando ali condições para a emergência de algum tipo de processo endógeno, local, autônomo, de colocar em primeiro plano os modos indígenas de fazer perguntas e procurar respostas, né? Esse projeto vigorou entre 2010 e 2015, eu entrei aqui na Unicamp em 2013, eu coordenei ele até o final de 2013, em 2014 a Marina Novo, que é pesquisadora associada aqui no CPI, assumiu a coordenação e ficou entre 2014 e 2015, eu continuei no projeto como pesquisador. Nós tivemos um conjunto de pesquisadores indígenas, 4, que foram formados nesse projeto. 2 deles receberam bolsas da Unesco para atuar como pesquisadores, sem ter nenhuma formação de nível superior, né? Então, isso foi uma conquista, acho, muito, muito legal daquele projeto naquela época, né? A gente conseguir bolsas de um organismo internacional para pesquisadores que um tinha ensino fundamental, o outro tinha ensino médio, mas eles estavam fazendo pesquisa, estavam atuando como pesquisadores e precisavam ser reconhecidos dessa maneira. Aqui são imagens de 2 desses pesquisadores numa visita técnica que a gente fez para qualificação do acervo do Museu Nacional dos Povos Indígenas no Rio de Janeiro. Um desses bolsistas da Unesco, 10 anos depois, hoje é nosso aluno de mestrado no PPGás, né? Então, às vezes, as coisas demoram para acontecer, mas elas acontecem, né? Então, também a gente precisa pensar na temporalidade dos processos. Uma das coisas que nós fizemos também, nós produzimos filmes. Essa é a capa de um filme, na época era DVD, aí, que chegou a ser premiado num concurso sobre obras audiovisuais sobre o patrimônio imaterial da América Latina, que foi o resultado de um processo de pesquisa desses quatro pesquisadores indígenas que estavam em processo de formação. Essas aqui são imagens de um outro processo, de outra parte do projeto, em que a gente estava documentando as técnicas de confecção do pilão tradicional. E depois a gente teve um desdobramento de coisas em série, né? Depois, quando eu já estava aqui na Unicamp, eu passei a coordenar um projeto de pesquisa que durou entre 2014 e 2019, no Alto Xingu, e a gente começou esse projeto com uma reflexão. O que esse projeto interessa à comunidade, em primeiro lugar? E se ele interessa como? Quais são as expectativas da comunidade a partir de uma interação com a universidade? E tinha ali uma pauta, os Calapalo estavam criando uma escola, eles eram uma sala anexa de outra escola, estavam criando uma escola própria, e tinha uma pauta que era elaborar um projeto de escola. A gente quer uma escola que tenha a nossa cara,
nós precisamos de apoio para fazer isso. A gente acha que a universidade pode nos oferecer isso, e nós começamos a tentar pensar como é que a gente pode articular diferentes braços do projeto de pesquisa, a partir das nossas experiências prévias, né, de todo mundo que estava envolvido no projeto, com as necessidades, interesses e disposições da comunidade a cada momento do tempo. Então, nós fizemos uma primeira atividade que foi uma série de oficinas comunitárias para a elaboração de um projeto político-pedagógico para essa escola. Foi uma atividade de extensão ligada a um projeto de pesquisa de uma estudante que na época estava na iniciação científica, hoje ela está no doutorado. Esse projeto pegou a iniciação, a IC e o mestrado dela, que é a Verônica Monachini, tinha uma pesquisa sobre infância e formas de ensino-aprendizagem. Então a gente aproveitou esse braço do projeto para fazer uma discussão comunitária sobre que cara pode ter então essa escola. E ficamos 2 anos, fizemos uma série de oficinas comunitárias para refletir sobre quais são os conceitos de ensino, os conceitos de aprendizagem, quais são as técnicas corporais envolvidas no ensino e aprendizagem, diferentes tipos de saberes, técnicas de comunicação, técnicas de memorização. A gente fez, de fato, oficinas de investigação sobre o que é ensinar e aprender do ponto de vista do pensamento e das práticas dos Kalapalo. E aí eu separei aqui um trechinho, que é um dos trechos-chave do PPP que a gente produziu conjuntamente, né, que eu acho que expressa um pouco o espírito do que foi feito, né. O Ketingo Helagepaga é o conjunto de práticas pelas quais transmitimos conhecimentos e adquirimos habilidades, constituindo o conjunto de nossas formas próprias de ensino e aprendizagem. Compreendemos aquilo com que nos educam, o Ketingo Hela, quando nos contam seus conhecimentos, o Kakihala, quando observamos com atenção, quando nos ensinam as coisas na prática, Itsanenaga, e quando alguém nos alerta sobre algo, o Ketingo Tingila. Mas a gente desenhou um conjunto de conceitos sobre as relações de ensino-aprendizagem, construímos um PPP em torno dele e nos vimos a partir disso com outro problema. Ao invés de chegar a uma conclusão, chegamos ao início de um novo processo. O que essa escola vai ensinar? E como? Tá, tudo bem. A gente fez aqui uma conversa de como é que a gente imaginaria que essa escola poderia ser. Mas o que ela pode fazer? O que ela pode ensinar? E as escolas indígenas, há uma legislação específica que garante o direito a uma educação intercultural, bilíngue e diferenciada aos povos indígenas. Mas a efetivação desse direito, seja por meio da formação de professores, seja por meio da disponibilidade de materiais didáticos ou de apoio didático, é muito variada, para dizer o mínimo, no território nacional. O Estado investe muito pouco nessas duas coisas, e os professores ficam, muitas vezes, sem ter nenhum tipo de referência sobre as suas possibilidades de atuação. Então a gente decidiu intervir de alguma maneira nos componentes específicos do currículo. Então vamos olhar para alguns componentes específicos do currículo, vamos perguntar para as pessoas como elas gostariam de desenhar esses componentes e vamos ver, né, a partir daí, o que a gente pode casar entre os braços da pesquisa e as necessidades dessa escola recém-criada que tinha um projeto ali nascente. E havia um interesse naquele momento, lá em 2017, antes ainda, né, em 2015, de fazer alguma coisa que tivesse um efeito sobre a capacidade dos Kalapalo de protegerem o seu território tradicional. Parte dele é uma região que nunca foi visitada pela geração mais jovem. Está dentro da terra indígena, mas eles foram forçados a se mudar de lá nos anos 60, então tem muita gente que não conhece esse território. Parte do nosso projeto de pesquisa era sobre as relações entre oralidade, memória e território, e a gente decidiu incorporar, então, tentar casar
a elaboração de materiais para dar conta de parte do currículo específico de história, parte do currículo específico de geografia, que no pensamento indígena são coisas absolutamente inseparáveis, essa separação disciplinar, né, faz um mais remoto sentido, e a pesquisa que a gente estava desenvolvendo. Então a gente fez um processo de mapeamento participativo desse território, a gente georreferenciou esse território, documentamos diferentes versões de narrativas orais sobre esse território, fizemos exercícios de cartografia social e produzimos, a partir disso, 2 livros. O primeiro é esse, que é um livro bilíngue sobre as narrativas de algumas, uma seleção de narrativas sobre esse território tradicional. É um livro bilíngue. A gente fez vários exercícios de tradução, tentando encontrar uma forma de transcrever o conhecimento oral de tal maneira que a gente pudesse preservar na escrita aspectos formais da oralidade, para a gente não simplesmente atropelar e desossar e destruir características da poética, por exemplo, das narrativas, que é fundamental, e tentar encontrar meios de tradução que, enfim, fossem fiéis, de alguma maneira, às ideias Kalapalo sobre o território, às ideias Kalapalo sobre o tempo, sobre a memória. Fizemos uma coisa pouco ortodoxa, né, que é de registrar às vezes 2, às vezes 3 versões da mesma história com narradores diferentes, justamente para tentar não calcificar. Olha, agora a gente fez um livro, então essa daqui é a versão oficial. Não funciona assim, né, na história oral. Tem muitas versões, faz parte. Então a gente tentou fazer essa coisa pouco ortodoxa de vamos botar então 3 versões no mesmo livro e deixar essas versões conviverem entre si, né? Imagens de quando a gente foi para a aldeia entregar os livros, as cópias desse livro. O segundo livro que nós produzimos, esse é um livro monolíngue. A gente falou, bom, tá, beleza, agora a gente tem um livro, mas os professores continuam tendo lacunas muito grandes na sua formação. Então a gente decidiu fazer um livro com propostas de atividades que promovessem diferentes tipos de engajamento dos estudantes com o conteúdo do livro anterior. Então a gente sentou com os professores e, de novo, foi uma semana de oficina comunitária, a comunidade escolar inteira participando, então professores, pais, estudantes, e se perguntando como é que a gente pode estudar as histórias nas escolas? O que é importante saber? O que vale a pena trazer para dentro da escola e o que precisa ser deixado lá fora? Porque se a escola formatar, ela estraga. Processos reflexivos que foram criados aí e que seriam absolutamente impossíveis de prever, né? São processos que emergem da relação dialógica com a comunidade. Então, fizer propostas de atividades de registro gráfico de aspectos salientes do território, propostas de interpretação de cenas das narrativas da memória oral, propostas de caça-palavras na língua Kalapalo a partir de vocabulários-chave das narrativas que a gente selecionou, coisas desse tipo. Isso se desdobra, e aí eu vou concluir, isso se desdobra depois em um conjunto de oficinas, essas tocadas mais diretamente pela Verônica, de formação audiovisual no que a gente tem chamado ainda provisoriamente de Centro Olucumã de Pesquisa, Cultura e Patrimônio, que é uma instituição sem fins lucrativos, com finalidades científicas, que a gente está tentando desenhar na aldeia para que ela possa ter uma existência institucional própria, que ela possa ser um centro multiplicador de experiências de formação de pesquisadores, né? Então, a ideia dessas oficinas de audiovisual não foi simplesmente oferecer capacitação técnica de operação de equipamentos audiovisuais, mas foram oficinas voltadas às possibilidades de produzir pesquisa com o uso dessas ferramentas, né? Agora, a gente está iniciando um outro processo, que, de novo, é um desses projetos que a gente não consegue separar pesquisa e extensão. É um projeto
dessa vez financiado pelo Museu Britânico, em que a gente vai fazer um trabalho de documentação das tecnologias tradicionais de pesca, mas que tem também um forte componente pedagógico, em que a gente quer aprofundar a formação desses pesquisadores indígenas. Um dos coproponentes é um aluno de mestrado nosso, que foi bolsista da Unesco 10 anos atrás, numa das nossas primeiras ações, e a ideia é formar um conjunto aí de pelo menos 4 pesquisadores, multiplicadores, que estejam equipados para trabalhar com as questões das mudanças climáticas. O que isso acho que pode dizer para a gente pensar sobre a avaliação da extensão, né? Eu seria incapaz de avaliar esse processo em termos de resultados, porque os resultados foram todos muito heterogêneos. Tudo que a gente foi fazendo foi meio uma avalanche de coisas que iam aparecendo a partir das necessidades e desejos da comunidade. Olha, agora a gente quer trabalhar com a confecção de um colar, agora a gente quer recuperar as histórias do território. Fizemos um livro de matemática, a gente quer fazer um livro de matemática, então vamos estudar matemática, vamos fazer pesquisas sobre matemática indígena, vamos estudar os sistemas de contagem na língua Kalapalo. Vamos fazer isso. Então a gente foi recebendo, a gente está preocupado com a pesca, porque os rios estão secando nos últimos anos, a temperatura das águas está subindo. Então vamos fazer, né? Então a gente foi fazendo esse processo. E nisso, manter uma equipe constante é um desafio. Porque os estudantes estão sempre em diferentes momentos da sua formação, e num contexto como esse, que é uma comunidade pequena, e é uma comunidade tradicional, a gente tem que lidar com uma questão ética, que é como é que a gente perturba o mínimo possível a vida dessa comunidade. E a comunidade sempre foi muito clara com a gente: nós não queremos pesquisadores que vêm aqui e depois desaparecem. A gente a gente quer relações com pesquisadores, mas elas têm que estar baseadas em um princípio. As pessoas têm que estar a fim de ficar. Tem que estar a fim de desenvolver uma relação de médio prazo, no mínimo, de construir uma relação pessoal. E isso não se enquadra nos nossos trâmites, da lógica das matrículas em disciplina, por exemplo. Eu nunca levei um aluno para campo sem conhecer esse aluno pelo menos 6 meses antes, né, para a gente poder saber, olha, isso aqui vai funcionar, porque não pode virar turismo, na extensão não pode virar turismo. Então isso é uma questão para a gente pensar, como é que a gente lida, quando a gente está lidando com pequenas comunidades, com uma questão ética, que nós não podemos perturbar a vida das pessoas, a gente tem que fazer aquilo que elas querem que a gente faça para elas, construir essas relações nos termos que as comunidades nos convidam a construir essas relações, e não nos termos que o calendário da DAC espera que a gente cumpra para poder matricular os estudantes. Isso realmente não vai dar. Para mim, foi muito fundamental, nesses processos todos, a centralidade da comunidade nos processos de planejamento, execução e avaliação de tudo que a gente ia fazendo. Então, basicamente, a gente agiu sob demanda. O que a comunidade está a fim de fazer? E como é que isso pode, o que a gente pode oferecer para as nossas pesquisas, né? Agora, isso é uma coisa que faz sentido em um contexto de uma pequena comunidade, em que você pode reunir 100 pessoas e fazer uma assembleia, e ela pode durar alguns dias, porque também não tem pressa, e a gente pode discutir sobre isso. Mas eu acho que é uma questão para a gente pensar. Como é que a gente planeja dialogicamente os projetos de extensão, para que eles possam emergir de uma relação dialógica, ao invés da gente chegar numa comunidade com um projeto pronto e dizer, olha, eu vim aqui fazer extensão, boa tarde, né? Você tem um minuto para extensão, para ouvir a extensão? Né? Eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar. A outra é a integração da comunidade externa nas dinâmicas universitárias. Fizemos alguns movimentos de trazer pesquisadores e lideranças indígenas para cá, para participar de eventos aqui no IFISH, mas também fora do IFISH, no centro de Campinas, por exemplo, para que a extensão não seja só uma universidade leve estudantes para lá, mas esses conhecedores, eles têm que estar aqui, de alguma maneira eles têm que estar aqui, né? E como é que a gente pode promover isso? Isso fica muito difícil quando às vezes algum dos nossos editais de extensão não nos permitem pagar diárias, por exemplo, para os nossos colaboradores externos. Se eu vou trazer um mestre de conhecimento tradicional do Mato Grosso, eu preciso receber essa pessoa muito bem. Eu tenho que poder pagar a viagem, eu tenho que poder pagar a diária, as pessoas têm que ter hospedagem digna.
Então, a gente tem que olhar para como é que os nossos orçamentos, se a gente quer não só levar os nossos estudantes para fora, mas trazer outros saberes aqui para dentro, numa chave, né, dentro dos projetos extensionistas, a gente precisa abrir possibilidades de valorizar o tempo que as pessoas despendem nesses projetos. Por fim, o impacto desses processos nas trajetórias pessoais dos estudantes e da comunidade externa. Eu acho que isso é um ponto que, para mim, é muito, muito marcante. A gente avalia um projeto de extensão como? Bom, a gente tem o caso dessa estudante que está da iniciação científica ao doutorado, botando pilha e tocando e coordenando esses projetos de extensão. Tem o caso de estudantes que foram para outras áreas, mas mantêm relações de diálogo e colaboração com a comunidade, construíram relações que é aquelas que a comunidade quer construir, relações pessoais duráveis, né? Tem outros estudantes que, enfim, foram procurar outras profissões, mas dialogando com questões indígenas, enfim. E a gente tem agentes externos, que eram externos num dado momento e hoje são internos. Entraram na universidade pelas políticas de ação afirmativa, impulsionados por essas possibilidades de integração entre pesquisa e ação social que a extensão abre, né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de comentar. Como eu disse, só queria contar uma história, não sei se eu sei dizer qualquer coisa sobre avaliação. Um último ponto, já que a Andréia abriu a porta dessas reflexões, acho que tem um outro elemento ainda que eu gostaria de acrescentar, que nós precisamos retrabalhar a cultura institucional em torno da extensão, que ainda, infelizmente, é vista por algumas pessoas, em alguns setores, não da Unicamp apenas, mas, né, em várias instituições. Vamos ser francos, muita gente vê a extensão como hobby, né? E não dá para continuar olhando para a extensão como hobby, né? Ela exige tempo, você não faz extensão de madrugada, ela exige tempo, ela toma tempo de planejamento, tempo de execução, tempo para produzir relatório, tempo para produzir avaliação. E nos nossos relatórios de atividade, se você não espremer eles para fazer a extensão aparecer, ela aparece muito pouco. Ela não aparece contabilizada em horas. Pode aparecer como crédito, mas o crédito não representa as horas despendidas em um projeto, né? Então, eu acho que isso é um ponto para a gente pensar. Ela é uma atividade profissional. Ela não é um hobby, não é um passatempo de alguns professores, não é uma coisa que os estudantes fazem de final de semana, não pode ser, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso seriamente, né? Vamos curricularizar a extensão, a gente tem que olhar para ela como um componente profissional da atividade dos docentes, dos técnicos administrativos e dos estudantes. É isso que ela é parte de um conjunto de atividades profissionais. Enfim, acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Antônio. Obrigado aos 4 participantes. As falas foram tão provocativas, né? Eu tenho certeza. Eu fiz aqui as minhas questões, mas o mediador só fala se ninguém mais falar. Então, a minha sugestão é que vocês falem. Eu queria que a gente abrisse uma primeira rodada de questões, né? 3 pessoas propondo primeiro e depois das respostas a gente torna a abrir, se nós tivermos ainda algum tempo, tá bom? Quem vai ser o primeiro, a primeira? Quem começa? Então tá bom. Vamos ver Bom, começamos aqui e depois as respostas, né, então. Alguém já? Gente, eu vou tomar a palavra aqui porque eu estou preocupada com o tempo. A gente tem uma outra mesa também. Muito bom, excelente, assim, pensando muitas coisas, tenho já várias questões anotadas, mas eu coloquei algumas frases aqui para a gente voltar para elas, tá? Acho que a primeira frase que eu coloquei aqui para a gente voltar para elas é: o que a gente pode fazer? A gente é só estudante. Extensão é muito difícil, né? Eu vou voltar para ela. Frase fundamental aqui, Andréia: falta flexibilidade. A universidade é muito pesada para levar a extensão adiante, né? E
acho que tem, do conjunto de perguntas que o Antônio levantou, uma que me ficou como um refrão ali. Como isso interessa para a comunidade? O isso mudou N vezes de lugar, até de espaço físico, mas como isso interessa a comunidade? Eu tenho a impressão que essa seria a pergunta fundamental para começar qualquer projeto de extensão. Qualquer projeto de extensão. Então, a gente costuma começar eu tenho uma ideia, que também é bom, mas essa ideia pode interessar a mim, pode interessar a minha inserção curricular, pode interessar o meu relatório de atividades, que a gente vai discutir na próxima congregação, as mudanças que vão repercutir na extensão enormemente, para repercutir, mas a comunidade, então eu convidaria a olhar a mesa de trás para frente como se o Antônio tivesse falado primeiro, tá? Para ajudar a gente a ir limpando o terreno das dificuldades, porque assim, extensão não é difícil, é complexa, porque você viu, para ouvir a comunidade, quantidade de coisas que você tem que mobilizar. A Andréa falou várias vezes, a extensão é transformadora, mas não é porque eu aprendo é porque eu aprendo lá, aprendo fazendo, estou lá dentro, né? E isso é complexo. Isso leva tempo, isso precisa de investimento. Então, eu acho que eu não tenho uma questão exatamente, eu estou trazendo as frases de vocês de volta, em desordem, para pensar se as próprias frases nos ajudam a iluminar o que está incomodando. Afinal de contas, é uma mesa de avaliação, é para isso que ela foi colocada. Nenhum arrependimento, Andréa, de te chamar, exatamente o que eu queria. E eu acho que tanto a Andréa quanto Lucas e Isa chamam atenção para um alerta muito importante, muito importante. A tendência natural do processo com o qual nós fizemos a inserção curricular da experiência de extensão, a tendência natural é ela fazer o que o latesismo fez com a pesquisa. E todo mundo sabia. O currículo Lattes se tornou obrigatório em 2005. Nós falávamos, não vai ficar bom esse negócio. Em 10 anos a gente vai destruir a pesquisa. Demorou um pouquinho mais, ou ela estava destruída em 2010 e a gente nem percebeu, né? Então, curricularizar, em termos de crédito, a experiência de extensão, com essa complexidade que ela tem, dessa pergunta geradora que vem de lá e não daqui, é um risco enorme. Então, eu acho, não acho, eu tenho convicção disso, mas minhas convicções estão sempre sujeitas a serem discutidas, que tem que ser muito criterioso, senão você bota tudo a perder. Então, o aluno chegou e no primeiro mês demonstrou que ele está ali numa aproximação utilitarista com o PROEP, convidado a se desligar por autoavaliação. Autoavaliação, o que eu aprendi aqui, o que eu contribuí para a comunidade, o que eu contribuí nesse projeto, eu não sou capaz de fazer isso? Autoavaliação, estou fora, aqui eu não estou mais. E a dinâmica do grupo criar situações para que ele esteja fora, não é porque ele se matriculou e ele precisa de créditos, que ele fica lá, está atrapalhando o projeto, tchau. O CERIS fez um sistema lá, eles têm uma planilha, tem que se reunir toda semana. Faltou? Você faltou. Faltou 2? Ei, você faltou 2. Faltou 3? Oi, tchau. Não, mas é que eu estava com um problema. Então, vamos ver. O que você fez das suas responsabilidades? Porque quando a gente parte dessa pergunta, como isso interessa para a comunidade, passa a existir um vínculo de responsabilidade de quem fez a pergunta com a comunidade. E esse vínculo de responsabilidade com relações duráveis, não sei como que a gente resolve isso, né? Envolve muita responsabilidade.
E se a gente não é capaz de fazer isso, é melhor convidar a pessoa a sair. Se ela não é capaz, vai ter outra chance em outro projeto. Deve ter um projeto utilitarista para você somar crédito, sempre tem. Uma solução burocrática para um problema burocrático sempre tem. Se não tem, a burocracia cria. Mas não pode comprometer o projeto de extensão. Não sei se... Não é uma pergunta, é reação ao que vocês falaram, eu estou devolvendo as frases de vocês, e as frases são exatamente essa. Extensão é difícil, a gente é só estudante, que bom. Né? Na minha visão, falta flexibilidade e como isso interessa a comunidade. Não interessa a extensão, não interessa a nós. Por isso que ela ser curricularizada tem que ser convertida em um interesse na formação. Não pode ser nos créditos. O crédito é uma consequência. Né? Não sei. Obrigada pelas falas de vocês. Eu sugiro que a gente passe imediatamente para os comentários já dos participantes, em cima das questões que a professora Josiane colocou, e depois a gente passa as novas questões. Então, vamos começar pelo Lucas e pela Isa, pode ser? Quando eu falei que extensão era muito difícil, eu pensei mais no âmbito da Cerris em si, porque foi uma questão que a gente debateu muito. A gente tem reuniões semanais e em todas as reuniões a extensão aparecia como uma questão complexa mesmo para a gente conversar e tentar ter ideias e realmente estender e levar para fora o diálogo, enfim. E no começo do ano a gente teve muitas reuniões juntas para falar sobre a nossa autonomia, porque era uma questão muito forte para a Cerris, enquanto uma comissão discente que preza muito pela autonomia, e a extensão acabou sendo uma coisa que a gente procura cada vez mais levar para frente, e cada vez mais é um debate mais forte nas nossas reuniões. E quando eu falei do o que a gente pode fazer, a gente é só estudante, é que é muito difícil, como a Andrea falou, que é muito estático, né? É muito difícil você fazer os editais e fazer tudo isso. Eu e o Lucas fazemos parte da comissão financeira e a gente faz muitos editais, muitas coisas, e acaba sendo realmente muito difícil de fazer. E aí, depois que nós nos tornamos um projeto de extensão, a gente tem o Rodrigo, né, que assina por nós, mas ele não faz nada, né? Mas é porque a gente pediu isso para ele, a gente pediu que ele não intervisse em nada, e a gente quer isso do professor que assinar por nós, porque a gente quer fazer o nosso projeto, pensar a nossa coisa e pensar cada vez mais realmente a comunidade e o ensino sempre. Enfim, eu acho que as minhas frases foram explicadas. E, não sei, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É um bom debate, né? Professor André? Eu achei absolutamente curioso assim, a apresentação do Antônio. Primeiro, fotos, não sei o que dizer sobre essas fotos. Eu queria todas elas, assim, fotos belíssimas. Mas, para além disso, quando ele apresenta ali aquele último slide, ele fala sobre as coisas que são as mesmas coisas. São as mesmas coisas para vocês também, não são? Eu acho que isso diz algo sobre extensão. Porque o meu projeto de extensão é completamente diferente do projeto de extensão do Antônio, completamente diferente do projeto Cerris. E eu me sinto absolutamente contemplada nas dificuldades que você levanta. Assim. E uma das mais complicadas é a coisa da estabilidade da equipe. Porque ainda que a gente não esteja estabelecendo relações do mesmo tipo, a gente também precisa estabelecer relações. No meu caso, não sou nem
Não é que as pessoas têm expectativa de relações de médio prazo. As pessoas têm expectativa de relações de 3 encontros. E é difícil manter a expectativa de 3 encontros. Por quê? Porque a extensão exige que você vá conversar com o sujeito que vai ser ali nosso parceiro, que você, depois de uma conversa, planeje o que você vai fazer nessa ação, que depois disso você efetivamente vá fazer a ação e fique durante o tempo que for necessário para aquela ação, né? Uma tarde, um dia, 5 dias, 10 dias, diferentes oportunidades em diferentes meses. A gente, o caso mais bem sucedido que a gente tem, eu adoro esse negócio. Acho que assim, a hora que eu acho que a gente começou a acertar, talvez assim, a gente acertou em várias coisas, não estou dizendo que antes não, mas assim, a hora que eu me sinto assim altamente orgulhosa das coisas que eu estou fazendo é numa escola lá em Nova Odessa que a gente teve a oportunidade de entrar para fazer educação política para crianças da 5ª série, 9 e 10 anos de idade. Como você fala sobre política com crianças de 9 e 10 anos de idade? E isso chega como um desafio, né, para gente que está do lado de cá. Mas a criatividade dessa galera aí é insuperável, um negócio absurdo. Eles bolaram uma ação genial. Mas uma das coisas que o professor pediu para a gente foi que em todos os encontros fossem as mesmas pessoas, porque são crianças de 10 anos de idade. Elas estabelecem um tipo de relação que não é o tipo de relação do menino do ensino médio. Mas mesmo com o menino do ensino médio, a gente também estabelece relação. Na aula da Artionca, quando eu estive lá apresentando o projeto de extensão, na aula relacionada à curricularização, uma das alunas que estava lá, que foi nesse projeto de Nova Odessa, ela falava bem assim, não é que a gente fica falando só de política, né? Os alunos ficavam perguntando, ela tem uma mecha vermelha assim no cabelo, os alunos perguntavam do meu cabelo, e a gente conversava sobre essas coisas também, né? A extensão é isso, é sobre o outro, é sobre o tipo de relação que você estabelece com o outro. E essa é a grande magia do negócio, é o que te sacode quando você faz extensão. E você precisa estar disposto para isso, né? Essa coisa do profissionalismo, do estar disposto a... Eu ia falar gastar esse tempo, mas não é gastar, é meio investir esse tempo. Se ela não existe, ela não é de verdade. Ela é um processo utilitarista, que eu vou lá, eu resolvo o meu problema aqui, beleza. Eu fiz minha extensão, mesmo que seja, né, em questão de consciência, às vezes, sei lá. Isso não é fácil dentro desse espírito universitário que é onde você tem disciplinas, que tem horários, que tem pouca flexibilidade. Por isso que eu acho que a disciplinarização é talvez a pior maneira de fazer isso. Porque em 4 horas de uma disciplina você não dá conta de nenhuma ação. E se as pessoas vão com a expectativa de que elas vão preencher o tempo delas de extensão naquelas 4 horas, não vai dar certo. Por definição. Não tem como. Você não faz extensão em 4 horas por semana. É tipo muito mais horas do que isso. Você acha que coordenar as coisas é complicado? O número de horas que a gente dedica à extensão é infinitamente maior. Mas é infinitamente mais prazeroso também, com exceção dessa parte de fazer os relatórios, pedir dinheiro nos editais, etc, etc. Depois tentar gastar os dinheiros e prestar conta sobre eles. Mas eu estou achando, de todas as fases, a fase do tentar gastar o dinheiro, a pior de todas. Uma outra coisa, só uma observação, que tem a ver com essa coisa da estabilidade, eu prometo que eu vou ser super rápida.
A maneira como a universidade organiza as bolsas de extensão é outro problema. A gente é um programa grande, a gente já deve ter feito ação para quase 5.000 pessoas nesse período de 2019 até agora. A gente faz uma quantidade bem razoável de ações e ações de tipo diferente, é o que exige ser um programa, né? Você tem que ter muitos tipos de ação para ser classificado como programa. E eu preciso garantir alguma estabilidade na minha equipe para que essas ações aconteçam. Eu não consigo fazer sozinha. É possível. Eu não consigo estar em 10 escolas por mês e ainda vir aqui no Unicamp fazer o meu trabalho. Não dá. Não dá. O meu projeto perdeu 5 bolsas de extensão na última reunião do PROEC. Não é que eu que pedi 5 bolsas para pessoas imaginárias. Eu tinha esses alunos, eles estão alocados, e a reunião que eu vou ter amanhã é: vamos sortear. Quem vai? Isso, assim, já é difícil manter uma equipe. Quando a gente chega nesse lugar, beleza, temos bolsa, agora não temos mais, e as bolsas que antes eram de 1 ano passaram a ser de 6 meses, isso torna o problema da estabilidade da equipe ainda maior. Então, é difícil mesmo, não se engane não, é difícil pra caramba, mas tem que estar afim, né, assim, de enfrentar esses desafios. Professor Antônio? Sobre a estabilidade. É que a Josi tinha comentado sobre o nosso sistema, né, de faltas. E eu acho que muito nessa questão de estabilidade, porque, como eu tinha falado, a gente é separado em comissões e a gente tem as nossas reuniões semanais, a gente tem uma planilha de quem participa das reuniões e as justificativas e tudo mais. E quando a pessoa não participa da reunião geral e ela não presta contas para a comissão dela e não faz o trabalho dela, que ela teria que fazer, a gente conversa e tira a pessoa. Porque, assim, a gente não tem nenhuma coisa a se agarrar, né? Tipo, o aluno não tem nenhuma coisa a se agarrar na CERRIS, só os 2 míseros créditos de extensão que até pouco tempo a gente não tinha. Então, eu acho que foi uma solução que a gente encontrou para a estabilidade, para a gente conseguir ter as pessoas para fazerem os trabalhos. E, enfim, é o que a Josi tinha falado. Eu acho que, de fato, essa questão das bolsas é uma dificuldade muito, muito grande. Assim, nos projetos que eu tive ao longo desse percurso, o manejo de bolsas era sempre uma coisa muito delicada, porque a gente precisa das bolsas para ter estudantes se dedicando de uma maneira mais contínua ao projeto. Ao mesmo tempo, fazer extensão no Xingu tem o mesmo custo de fazer pesquisa no Xingu. É super caro. E aí você fica naquela situação de cobertor curto, né? Eu pago uma bolsa e não faço o que eu gostaria de fazer, ou eu faço o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que contar com um estudante que está muito afim de fazer, porque ele não vai receber nada. Né? Então é uma situação muito delicada. Essa questão da estabilidade das equipes também é isso, né? Eu acho que quanto mais utilitário ficar, mais instáveis vão ficar as equipes, isso não vai ter jeito, e eu acho que é isso que os nossos parceiros, pelo menos, identificam há muito tempo, porque, enfim, né, a antropologia tem uma história colonial, né? Então, os nossos parceiros identificam de cara, a gente não quer pesquisador chovendo aqui para desaparecer amanhã, né? E a mesma coisa com extensionistas. Então, como é que a gente viabiliza a desconstrução, não sei nem se é desconstrução, mas como é que a gente impede que esse uso utilitário da extensão avance? Sinceramente, não sei, mas eu acho que talvez pensar aí, né, no modo como os projetos são construídos e o engajamento das pessoas neles é feito,
possa ter alguma coisa para a gente experimentar, né? Josiane destacou essa ideia de como é que a extensão interessa as comunidades, e isso levanta o problema de como é que a gente elabora propostas de extensão a partir do diálogo com as comunidades, ao invés de, enfim, elaborar uma proposta e depois você vai lá conversar. Eu acho que isso gera um tipo de envolvimento dos parceiros externos nos projetos que faz com que os projetos sejam tomados por esses parceiros como deles, né? E isso gera ou pode vir a gerar uma espécie de controle social também sobre quem são essas equipes e como é que elas podem ser formadas, e enfim, acho que também cabe a gente integrar as comunidades com as quais a gente trabalha, e falando comunidade no sentido muito abstrato, né? Os colaboradores extra-universidade com os quais a gente trabalha, como é que esses colaboradores imaginam a composição de equipes ideais, não na ponta da organização e da gestão, mas na ponta da execução. Isso talvez possa nos dar ideias de como manejar isso internamente, mas aqui tô pensando assim, de maneira muito abstrata, né? E eu acho, assim, para mim, eu acho que a chave de qualquer processo mesmo é como é que você começa ele, como é que você insere uma dimensão dialógica na construção do processo desde o início. E eu acho que é importante que a gente reflita sobre os impactos que isso pode ter sobre a pesquisa, porque extensão supõe integração com pesquisa e ensino, né? O nome da coisa, às vezes sugere, ou pode sugerir equivocadamente, que é um movimento de mão única. A gente pesquisa aqui, descobre coisas muito legais e leva à luz, né, para fora dos muros da universidade, que acho que é uma visão muito ruim da coisa. Mas tem uma outra possibilidade de olhar para isso, né? Se a gente imaginar que essas coisas estão integradas, pesquisa e extensão, e se a gente imaginar que a gente precisa de um processo dialógico para construir os processos de extensão, a gente também pode supor, a gente está só um pequeno passinho de supor, que isso também vai ter um impacto na construção dialógica dos nossos projetos de pesquisa. E que aí os nossos projetos de pesquisa eles podem passar a ter outra cara, eles podem passar a ter uma outra feição, em que as perguntas das pessoas com as quais a gente trabalha são constitutivas das perguntas tal como formuladas nos nossos projetos de pesquisa. E isso pode dar frutos interessantes. Acho que na antropologia isso faz parte mais do arroz com feijão da disciplina, né? Mas também não dá para supor que isso sai da antropologia do mesmo jeito para outras áreas, né? Por isso acho que vale a pena frisar. Eu acho que essa construção dialógica ela pode ter um impacto na própria pesquisa, se a gente imaginar que extensão e pesquisa e ensino têm que estar integrados. Eles podem estar integrados não só no plano da execução, mas no plano também da concepção. Então, nessas publicações, por exemplo, a gente experimentou, colocar todo mundo da comunidade escolar que participou da elaboração dos materiais como autor e todos os estudantes que participaram como organizadores dos materiais. Foi um jeito que a gente achou de tentar dizer, olha, isso aqui é uma produção acadêmica de um tipo singular. Então vamos pedir ISBN para tudo. E vamos ver como é que a gente distribui a autoria. Isso dá o que pensar, né? O que é a autoria? Como é que a gente está valorizando essas coisas? E isso tem impactos no jeito como a gente conduz a nossa outras práticas mais convencionais, vamos dizer assim, né, da universidade. Enfim, sei lá, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que continuar olhando para onde é que diferentes projetos muito diferentes se tocam também, para ver o que emerge de comum entre as dificuldades. Muito obrigado, professor Antônio. Nós temos 15 minutos apenas para a próxima mesa, e temos que fazer uma pausa ainda. Se for uma pergunta breve, a gente pode passar a palavra para a professora Tchomka, então? Mas depois eu sugiro que as outras perguntas sejam discutidas durante o café, que a gente vai ter ali entre uma mesa e outra, tá?
tem muito mais pedido do que foi previsto. Foi um fato que ela fez. Bom, muito obrigada pelas falas. Assim, é interessante ver que tem inquietações que atravessam, né, projetos que são diferentes, que estão em momentos diferentes, que envolvem públicos diferentes, né? E o que eu vou fazer não é exatamente uma pergunta, eu vou fazer um comentário, assim, ouvindo vocês, que me surge ouvindo vocês e tendo escutado a mesa de manhã, né? E vou pegar a fala da Isa, que extensão é difícil. Eu concordo com você, sabe por quê? E aí eu vou... Aí eu quero desenvolver só um pouquinho. Por que é difícil? Não é extensão em si que é difícil. Não é isso. É que extensão, e a gente está vendo nessa mesa, envolve diferentes níveis de atuação e atores. Tá? A universidade surge e a gente é acostumado com uma relação de ensino. Né? Isso está no texto que a gente leu do Wagner, isso está muito claro. Primeiro, a relação da universidade com o seu público é uma relação de transmissão de conhecimento. Depois, ela se torna uma relação de transmissão de conhecimento, fomento à pesquisa. Né? E isso vai evoluindo até que chega a extensão que vai envolver mais um ator. Né? A gente tem docentes, estudantes e agora tem comunidade, né? Que não estavam sendo contempladas dentro do universo universitário. Né? Ou estavam sendo contempladas, mas a partir da relação individual entre os pesquisadores e os seus interlocutores, os sujeitos que estão na sua pesquisa. Né? Então, eram os docentes e suas pesquisas, ou os orientandos dos docentes, orientandas e suas pesquisas. Agora, a gente tem estudantes que vão fazer extensão e que podem fazer extensão dentro de projetos de docentes ou por conta própria, suscitada por eles mesmos. Né? E aí eu vou falar um pouco disso, porque a gente está no começo do processo de curricularização. Né? Como disse a Laís de manhã, a gente está na fase das experimentações. E nessa fase tem muito erro, né? Você está num laboratório, você erra, até que você descobre a vacina para alguma coisa, né? Então, a gente está nesse momento. E aí eu estou envolvida muito diretamente nesse momento da experimentação. E um dos testes que eu estou fazendo, vou chamar assim, é fazer com que a extensão tenha esse caráter de longa duração, não tão longa, porque a gente tem 4 anos de formação para graduação, mas ao menos 1 ano e meio de duração, né? Que ela seja desenvolvida pelos estudantes, a partir de ideias deles, porque eu sempre acho que aquilo que surge de um envolvimento emocional ou de uma ideia própria tem mais chances de vingar do que aquilo que vem de uma imposição de fora ou da pura necessidade, porque você tem que cumprir 10% da carga de créditos em extensão. Né? Então, partir da vontade dos estudantes, o que eles querem, com que comunidade gostariam de trabalhar, que tema gostariam de trabalhar, e fazer isso ao longo de 3 semestres. Isso é para recuperar a ideia que o Wagner trouxe de que a curricularização ela tem que ter esse sentido da universalização. Eu estou dizendo isso que eu sou uma pessoa convertida, vamos chamar assim,
Porque eu também achava assim, ai meu Deus, mas essa agora que a gente vai ter que lidar, né? Mas essa agora e como? Como? Assim, o incômodo era como realizar. E eu entendo que o caminho para realizar é fazer com que a responsabilidade, de fato, pela atividade de extensão esteja no estudante. Para curricularizar, é o estudante que deve dizer, bom, eu estou a fim de fazer essa pesquisa, estou a fim de participar do PROEP, estou a fim, então vou lá e vou participar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Eu estou a fim de fazer um projeto meu. Então, a universidade ela tem que dar a oportunidade para o estudante fazer isso. E um pouco, estar sendo um pouco rendida ao sistema, porque o sistema diz, vocês vão curricularizar e dane-se, vocês que resolvam esse problema. Posso estar rendida, mas estou tentando achar uma solução dentro dessa situação, né? Que no começo eu achava que era uma arapuca e agora eu estou achando que pode ser muito interessante. Né? E só acho isso porque a Andréia falou isso que ela falou aqui em várias ocasiões na nossa troca de conversa sobre os problemas. A partir dos problemas é que a gente vai começar a pensar soluções, porque eu ouvi o Antônio também, porque eu estou conversando com muita gente, né? Nós todos que estamos envolvidos, né, com extensão, seja com a curricularização, seja com projetos, a gente está discutindo isso continuamente, porque a gente quer arranjar soluções. Enfim, era um comentário que tem a ver com isso, com ouvir vocês e ficar refletindo sobre o que eu estou fazendo e o que a gente pode fazer juntos para frente. Era isso. Muito obrigado, professora Artyomka. Alguma reação? Algum comentário? Não? Então, eu queria agradecer muito aos nossos participantes, novamente, agradecer a atenção de todos vocês. Vamos passar por uma breve pausa para o café agora e logo em seguida teremos a última mesa da nossa primeira jornada. Muito obrigado, boa tarde.